E aí, gente, tudo bem? Estamos no dia 33 da nossa campanha de 40 dias de jejum em busca de santidade. O tema de hoje é permanecer para dar frutos. O texto bíblico está em João, capítulo 15, a partir do versículo 4. Diz assim: a palavra do Senhor: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. Ó, esse texto também tem várias camadas para a gente poder aprender na nossa caminhada de santificação, não apenas nesses 40 dias, mas no nosso processo de santificação até a volta de Cristo ou até a gente se encontrar com o Senhor de forma individual. Então aqui nós estamos dizendo algo, dar frutos. Mas o que é dar frutos? Então, quando eu fui procurar essa palavra no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, significa fruto de fruta mesmo. Mas também tem um outro significado, que naquela língua era utilizado como resultado ou consequência de uma ação. Então, resultado ou consequência de algo. Então, quando a gente está falando aqui, quando Jesus está usando esse termo aqui, ele está dizendo que dar frutos é uma manifestação visível do que acontece de forma interna, onde ninguém vê. E é isso que acontece com uma árvore, por exemplo. A semente fica enterrada na terra, não vemos a semente. E a semente ela não tem a aparência ali, de fato do fruto que vai nascer. Uma semente de laranja não é a cara de uma laranja. A semente de uma maçã é pequenininha e o formato da maçã, a expressão dela visível é outro. E assim com outras frutas. Então, ela fica enterrada lá na terra, ela é regada, usa ali a água para ficar regando, cria-se a raiz e ela vai crescendo, crescendo, crescendo e vai manifestar os frutos daquela semente, a consequência daquela semente, o resultado daquela semente. Então só pode se dar fruto, o tronco só pode dar fruto, o ramo só pode dar fruto se tiver conectado à videira. Então ele tem que estar ligado ali com a raiz conectada, com tudo conectado nesse tronco que é Jesus, para poder dar fruto. O ramo, né, onde vai ficar o fruto ali pendurado, mas tem que estar conectado à videira. Fora da videira não se dá fruto. Então a gente tem que pensar nisso. Quando eu estou conectado com Jesus, as minhas ações visíveis vão manifestar o que está acontecendo aqui dentro. Então, se eu estou conectado com Cristo, lendo a palavra, buscando se encher do Espírito Santo, imitando Jesus em tudo, orando, jejuando, se eu tenho contato com Jesus, se eu tenho essa amizade, esse relacionamento sincero e íntimo com Jesus, eu vou manifestar dos frutos que Jesus quer que eu tenha, que eu dê esses frutos. Então eu vou manifestar visivelmente aquilo que eu tenho nutrido no meu secreto, no meu devocional, no meu tempo a sós com Deus. Então isso vai ser visível, vai ser mostrado para as pessoas. Agora, se eu tenho um comportamento repreensível, eu tenho um comportamento repreensível, né? Eu tenho um comportamento que não é muito bem assim aquilo que Deus quer para minha vida. Se eu tenho manifestado muito ciúme, muita ira, muito estresse, muita inveja, muita muitas preocupações, muita ansiedade. Então isso é um fruto também. Só que não é um fruto que está vindo de Jesus. Isso é um fruto que está vindo de uma outra coisa. Então eu estou conectado a uma outra videira, né? Ou, entre aspas, aqui uma palavra que vem na minha mente agora, uma morteira, né? É só morte, é só fruto de morte. Então, ou você está ligado à videira, que é Jesus, ou você está ligado aí na morteira, que só faz você manifestar frutos que vão te destruir e destruir quem está à sua volta. Porque você não se alimenta do próprio fruto. A árvore ela não se alimenta do próprio fruto. São as pessoas que vão colher aquele fruto que vão se alimentar. Então, os frutos que eu dou quando eu estou conectado com Jesus, as pessoas é que vão se alimentar
desses frutos, elas vão perceber, elas vão avaliar e elas vão também se alimentar, absorver daquilo que eu tenho entregue na minha própria vida de forma visível. Agora, se eu estou ligado à morteira, que é essa palavra que a gente inventou agora, e aí eu vou manifestando frutos, são frutos de destruição, são consequências destrutivas que também vai destruir quem está no entorno dessa árvore. E nós temos que ser uma árvore de bons frutos, conectados a Jesus. E olha só que está interessante aqui, ó. Se permanecerem em mim, se permanecerem é uma condição, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será feito. Ah, então eu vou pedir qualquer coisa em oração e vai ser feito? Não é isso que está dizendo ali. Está dizendo que se você permanecer em Jesus e se a palavra de Jesus permanecer em você, você vai pedir coisas o quê? Que estão conectadas com a vontade do Senhor, porque não tem como você caminhar com Ele, né, andar com Ele, estar conectado com Ele e pedir alguma coisa totalmente ao contrário daquilo que o Senhor quer. Eu lembro do testemunho de um pastor que uma pessoa chegou na igreja, uma mulher, e falou assim: pastor, eu quero que o senhor ore pelo meu relacionamento com fulano. E ele, tá bom, eu oro. Qual o nome do fulano? Ah, pastor, não é muito bom eu falar o nome. Por que você não pode falar o nome da pessoa que você está se relacionando? Ah, pastor, é porque ele já é casado. Entendeu? E aí eu quero que ele é meu, e Deus já falou que ele é meu. Olha só o pedido de oração dessa mulher. Tu acha que o pastor orou? Não. O pastor falou, ele falou assim, tá bom, irmão, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, guarda esse fulano do laço do passarinheiro. E se ele tem esse engraçado com essa mulher aqui, Senhor, que o Senhor também possa corrigi-lo, para que ele possa amar a sua esposa, se arrepender dos seus pecados. Aquela mulher começou a xingar esse pastor e saiu fora. Ah, pastor, não vou pedir um negócio desse. Eu sei, parece uma coisa muito extrema, mas a gente tem que tomar cuidado com as motivações dos nossos pedidos de oração, inclusive quando é algo dentro da religião, dentro das atividades da igreja. Senhor, eu quero que isso aconteça. Será que Deus quer isso mesmo que aconteça na nossa igreja? Então a gente tem que estar ligado com as motivações. E aí eu vou pedir coisas conectadas com o céu a partir do momento em que eu estiver conectado com a palavra e conectado com Jesus. E aí eu vou pedir coisas e essas coisas vão acontecer. Por quê? Porque elas fazem parte da vontade de Deus. E para a gente finalizar esse vídeo, bem no finalzinho aqui do versículo 8, vai dizer o seguinte, ó. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Não é pouco fruto, nem só fruto, não. É muito fruto. E assim se tornarão meus discípulos. O problema é que, não, já sou discípulo de Jesus já. Eu já me converti já. Você é um convertido. Para ser um discípulo que come a poeira do seu mestre, ou seja, anda tão colado com o mestre, que ele andando com o chinelo, a poeira ali do chão vai subindo, você é um comedor de poeira do seu mestre. Era o que era falado antigamente para quem tinha ali um mestre e andava bem atrás do seu mestre. Era um discípulo que comia da poeira do mestre. Então, você precisa se tornar um discípulo de Jesus. E a palavra de Deus não nos manda fazer convertidos. Não está escrito ide e fazei convertidos. Está escrito lá em Mateus 28, ide e fazei discípulos. Não, pastor, mas eu já levei algumas pessoas para a igreja, elas se converteram. Aí eu te pergunto, você acompanhou essas pessoas? Você discipulou essas pessoas? Você deu estudo bíblico para essas pessoas? Você teve uma amizade com essas pessoas? Porque discipular não é só dar estudo bíblico, não. Numa hora da semana, não. É você caminhar com essa pessoa para que ela possa imitar Jesus a partir da sua vida. Por isso que é importante sermos imitadores de Cristo, porque nós temos que usar esse nosso exemplo da nossa própria vida para que outras pessoas possam conhecer Jesus através de nós. É através de relacionamento, não é através só de um estudo bíblico em si. Então a Bíblia manda a gente fazer discípulos, não convertidos. Então se você é um mero convertido, você está precisando ser um discípulo de Jesus. E você precisa fazer novos discípulos. Então eu preciso dar muitos frutos. Mas que frutos são esses? Nós já falamos que são consequências, né? Produtos das nossas ações que nós temos no secreto. Mas que frutos o Senhor quer? A palavra de Deus diz no Evangelho de João que aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Então eu preciso olhar para a palavra, pegar a palavra e entender o que Deus quer de mim. E uma das coisas que o Senhor quer da sua vida é que você faça discípulos. Se você não está fazendo discípulos, você pode ser um marido legal, um pai abençoado, um filho maneiro. Você pode não roubar ninguém, você pode ser o melhor funcionário da sua empresa, você pode fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Você não traz sua esposa, você não traz seu esposo, você vai para a igreja, você dá o dízimo, você oferta, você trabalha no ministério tal. Glória a Deus pela sua vida, ó, parabéns. Mas se você não está fazendo discípulos,
então você não está dando muito fruto no reino de Deus. Você tem um ótimo comportamento, mas você não pode ser considerado um discípulo de Jesus. E pastor, porque comportamento bonzinho o ateu tem. As pessoas de outras religiões também têm um comportamento bonzinho. Agora, fazer discípulo é algo que o crente em Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, tem que fazer para ser manifestado ali, para deixar claro e nítido que ele é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E aí, vamos dar frutos? Essa palavra também é para mim, gente. Eu também fico pensando, gente, quem eu discipulei esse ano? Será que eu não peguei uma pessoa para eu discipular? Meu Deus, eu também fico preocupado. Eu também peço, Senhor, me mostra, me sinaliza. Me sinaliza pessoas para que eu possa discipular, caminhar com ela. Você não tem que ter essa aflição, meu Deus, eu tenho que levar 50 pessoas para Jesus. Não. Nesse ano de 2025, leve uma pessoa para Jesus e discipule essa pessoa. Faça isso, é uma meta simples de ser alcançada. A meta ela tem que ser mensurável, específica, temporal e atingível. Então é mensurável, você vai conseguir fazer, ela é específica, ganhar uma pessoa para Jesus, discipular uma pessoa só. Ela é temporal, até o final do ano. E aí no final do ano, quando essa pessoa estiver mais sólida, você vai pegar uma outra pessoa para poder discipular e levar ela até Jesus. E também é atingível, é uma meta atingível, né, gente? Uma pessoa até o final de 2025. Então faça esse compromisso, não é comigo não é com a igreja de Santa Teresa não é com a PIB Santa não. Faça esse compromisso com o Senhor para que você seja de fato conhecido como um discípulo de Jesus, dando frutos e frutos que ele quer que você dê. Não é frutos que você acha que ele está gostando e se agradando não. Tá bom? Nessa caminhada de santificação, Deus também está trabalhando nessa área. Ele está nos limpando, nos podando, para que a gente possa dar frutos e frutos que permaneçam. Que Deus te abençoe.